Olá pessoal, tudo bem? Tudo tranquilo aí? Então, bom dia para quem está de dia, boa tarde para quem está de tarde e boa noite para quem está de noite, né? Não sei que hora que vocês estão assistindo essa aula, mas vai começar agora uma nova aulinha de cálculo 2, tá legal? Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de regras de integração. Na verdade, assim, são algumas regrinhas básicas de integração, né? Que a gente vai fazer. Vamos escrever aqui. Basicamente é olhando o conhecimento que a gente tem a respeito de derivadas, né? Meio que ao contrário, tá bom? Então, a gente vem falando na última aula, eu defini um conceito para vocês que em cálculo a gente chama de integral indefinida, tá bom? Integral indefinida, que aqui muitas vezes eu vou chamar simplesmente de integral, tá bom? E integral é mais ou menos, tá? Não vou colocar aqui igual, mas tem a ver com o conceito de primitiva, tá bom? Então, uma integral indefinida, basicamente ela é uma primitiva, tá? Tem um certo detalhe nisso que a gente já comentou, que a gente viu que a primitiva de uma determinada função, ela não é única, né? Que se a gente tem uma variação por constante lá, que nós discutimos na última aula, né? Mas basicamente a gente pode pensar que uma integral indefinida é uma primitiva a menos de uma diferença de uma constante, tá? E lembrando que a primitiva, né, que a gente chamou de primitiva, também pode ser chamado de antiderivada, tá legal? Então, quando a gente vai escrever a integral indefinida, a gente aprendeu essa notação aqui, ó, integral de f de x, aqui tem uma função que a gente fala que ela está no integrando, né? Integral de f de x dx. Isso aqui seria igual, né, a uma coisa que a gente vai calcular, que é uma função que eu vou chamar aqui de f grande de x mais c. E nesse caso aqui, o que que vale, certo? O que que está valendo aqui? Vale que a derivada da função f grande é a função que está dentro do integrando, a função f'. Tá legal? Então, quando você calcula uma integral, você está procurando uma antiderivada, tudo bem? Por isso que a gente usa esse nome aqui, tá legal? Que é a mesma coisa que primitiva, eu já falei isso várias vezes, né? Mas então nós estamos fazendo uma operação que é uma operação contrária, vamos assim pensar, à operação de derivação, tá bom? E isso, a gente vai usar esse conceito e aquilo que a gente sabe sobre derivadas para estabelecer umas regras que eu até já comentei algumas nas aulas anteriores, tá legal, pessoal? Mas hoje a gente vai colocar de uma forma mais organizada, tá legal? Então, pessoal, nós vamos elencar algumas regras aqui, tá? Eu não vou enumerar, vou colocar só um pontinho assim, mas que vão ser, vamos assim, pensar formulazinhas que a gente vai usar, né? Agora, no decorrer dessa disciplina, para fazer as nossas continhas, tá? Então, essas são as fórmulas mais simples, tá? Então, vamos lá, ó. O que que é a integral de dx? Tudo bem? Se eu só escrever assim, integral de dx, o que que isso significa, tá? Bom, a gente pode olhar isso aqui, ó, vou fazer só uma observação, como se fosse assim, ó, integral de 1 multiplicado por dx, tudo bem? E aí, então a pergunta que a gente faz aqui é o seguinte: que função a gente deriva e o resultado dá o número 1, tá bom? E é a função x, tá legal? Então aqui, ó, vai ser x mais a constante de integração, tá? Então, pessoal, esse cara aqui, ó, tudo bem? Que é a constante de integração, a gente nunca mais vai deixar de colocar nessas contas de integral, tá legal? Quando a gente estiver fazendo a integral indefinida, tá? Então, a integral de dx é x mais constante, tá? Eu só vou fazer um comentário aqui, ó, que a gente ainda não viu isso, eu só falei meio por cima, mas nós vamos ver com mais detalhes nas próximas aulas, que é assim, quando a gente fala, a gente vai aprender um negócio que chama integral de Riemann, e esse símbolo aqui de integral, a gente vai ver que ele tem a ver com um tipo de soma que vai ser uma soma infinita, tá legal? Eu vou somar uma infinidade de parcelas e isso vai convergir para um valor, certo? Então,
esse dx aqui, ó, que está aparecendo, é uma coisa que em matemática a gente chama de diferencial, tá bom? Da variável x. Não se preocupe muito com o nome, eu só estou falando aqui para tentar explicar uma coisa para vocês, que é como se, tipo assim, esse cara com esse aqui, ele cancelasse, entendeu? E só sobrasse o x que está aqui, tudo bem? Por isso que o resultado aqui, ó, é x, tá? Porque eu estaria fazendo o que é tipo uma soma infinita, que é o conceito de integral, que vai ficar mais claro depois que eu explicar para vocês o que é integral de Riemann, de uma coisa extremamente pequena que é um diferencial. Talvez o Carlos nas aulas de física já tenha falado desse diferencial, como se o ΔX lá da derivada, né, ele virasse o dx, né, no infinito. Lembra disso? Quando a gente pega o intervalo ele vai ficando muito pequeno. Então, tipo assim, é como se eu estivesse somando infinitas vezes, tá, uma coisa que é extremamente pequena e o resultado está ficando só o x, ou seja, como se ela se cancelasse, tá? Então, só para tentar explicar melhor o sentido dessa regra, mas não precisa se preocupar com isso, essa questão da soma infinita, tá? Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui e apagar. Ixi, espera aí só um minuto, gente. Eu limpei minha tela aqui, ó. Então, de novo, a integral de dx é x mais a constante de integração, tá? Segunda regrinha de integração que a gente vai usar bastante, ó. Integral de uma constante que eu vou chamar aqui de k, tudo bem? Vezes dx, integral de k dx, ó. Então, esse k, aqui ele é um número real, tudo bem? Então, vou frisar aqui que ele é uma constante, tá? Como se eu estivesse integrando assim, 3dx, tudo bem? 7dx menos 2dx, ou seja, o k ele é um número, tá? Como é que fica? Ora, eu estou me perguntando novamente aqui, qual é a função que quando a gente deriva dá uma constante? Aí a gente lembra lá do cálculo 1, por exemplo, quando eu derivava 5x, qual que é o resultado disso aqui? Não é 5? Não é só constante? A gente aprendeu isso, certo? Então, se você quer que a derivada, né, de uma função ela resulte numa constante, você escolhe essa função como sendo quem? K vezes x mais c, tá? C, novamente, é a constante de integração que vai aparecer aqui em todas essas nossas regras. Tá legal? Bom, vamos para uma outra aqui, ó. Quanto é, pessoal, a integral de x elevado ao número a dx? Eu já comentei dessa regra nas aulas anteriores, tudo bem? Então, ó, a gente vai fazer o quê? Isso aqui vai ser x elevado a dividido por a mais 1, tudo bem? Mais a constante de integração. Lembrando que nessa regra aqui, ó, a pode ser qualquer número real, só que o a tem que ser diferente de quanto? De menos 1, tá bom? O a tem que ser diferente de menos 1, tudo bem? Por quê? Porque quando o a ele for menos 1, vai ser a situação em que esse denominador aqui daria zero, certo? E aí eu teria a integral de a elevado a menos 1, ó, desculpe, de x elevado a menos 1, que é a mesma coisa que 1 sobre x, tá bom? A mesma coisa que 1 sobre x. E a gente aprendeu lá o que quando a gente deriva dá 1 sobre x. Vocês lembram que função que a gente deriva para dar 1 sobre x é o ln, né? É o logaritmo natural. Então eu já vou escrever aqui do lado, ó, vou passar um risquinho para continuar a escrever mais uma regra aqui, ó, que vai ser a exceção da regra anterior, tá? Integral de x elevado a menos 1, certo? Que é a mesma coisa que 1 sobre x, tá? Deixa eu escrever 1 sobre x que fica mais claro. 1 sobre x dx. Então, quem é a função que quando derivada resulta em 1 sobre x? Lembra lá do cálculo 1, da ln de x mais a constante de integração, tá? A constante sempre vai aparecer. Então, só lembrando que isso aqui vale, né? Porque a função ln ela só está definida para valores de x estritamente maiores que zero, tá? Estritamente positivos. Então, isso aqui só vale para x maior do que zero, beleza? Bom,
Vamos continuar, já que eu falei do ln, ó. Quanto que é a integral da exponencial e elevado a x dx? Lembra lá? Então a pergunta é, qual é a função que quando derivada... Opa, eu já adiantei aqui, né? Resulta na função exponencial. É a própria exponencial, certo? É a própria função exponencial. Então a integral de e elevado a x dx é o que? E elevado a x mais constante de integração. Tem até uma piadinha infame, né? Que na festinha das funções, tava todas as funções se divertindo e tal, a função seno fazendo dança de ondinha tal, as outras funções tudo interagindo, e a função exponencial tava de canto lá, ela tava triste. Aí falaram assim para ela assim, falou, por que você não se integra, né? Se integra com a gente aí. Ela falou, não adianta nada. Entenderam? Porque a integral da exponencial é ela mesma. Cara, contei até piada, hein? Meu Deus do céu. Ó, vamos continuar aqui, ó. Vamos falar das trigonométricas, tá? Então vamos falar da integral de seno. Eu acho que eu até já tinha comentado, mas vou listar aqui, ó. Quanto que é a integral do seno de x dx, tá? A integral do seno de x, então eu estou procurando uma função que quando derivada dá seno, tá bom? Se eu colocar o cosseno aqui, ó, vai ficar errado, porque a derivada do cosseno é menos o seno, então eu tenho que colocar o menos aqui na frente, e aí para o resultado dar certo. Então a integral do seno é menos o cosseno, tá? Aí a gente vai ter a integral do cosseno de x dx. Essa sim vai dar o seno, tá legal? Seno de x mais constante, porque derivada do seno é cosseno, tá? Deixa eu colocar mais uma aqui, ó. Integral de secante ao quadrado de x dx. Isso aqui parece meio artificial, mas lembra que quando a gente derivava tangente dava secante ao quadrado? Então, a integral da secante ao quadrado é a tangente, que é o contrário. Beleza? Bom, aí eu falei das trigonométricas, aqui das regrinhas, falei da exponencial da log, enfim, né? Por enquanto é isso, tá? Então, meus queridos, essas regrinhas que eu escrevi aqui em cima são as regrinhas de integração básica, que é tipo assim, essencialmente a regra de derivação falada ao contrário, tudo bem? Então, se você disser assim, ó, a derivada da função ln é 1 sobre x, e você disser a integral indefinida da função 1 sobre x é o ln, é a mesma coisa, tá? Então, isso aqui, basicamente, né, vou até escrever aqui, são as regras, aquelas regras fundamentais de derivação ao contrário, basicamente é isso, tá? A gente só reescreveu agora para a linguagem das integrais. Tudo bem? Vamos se aprofundar um pouquinho mais e vamos lembrar de algumas propriedades, tá? A gente viu lá em cálculo 1 o seguinte, ó. Se eu tivesse duas funções que têm derivada, duas funções diferenciáveis, tudo bem? E eu somasse essas duas funções, beleza? E aí eu calculasse a derivada delas, fizesse o d dx disso aqui, tudo bem? O que a gente viu? A gente viu que a derivada de uma soma de duas funções é a soma das derivadas. Então isso aqui daria df dx somado com dg dx, tá bom? Isso aqui também vale para subtração, né? Se você fizer vou só destacar aqui, mas vale para subtração também. Então, se você subtrair duas funções, fizer f menos g e você calcular a derivada, se essas duas funções tiverem derivada, fica assim, df dx menos dg dx. Tranquilo? Então, ora, veja bem, se eu pego isso aqui e eu aplico, tudo bem, pro caso das integrais,
Se quando eu derivava a soma, isso era a soma das derivadas, e a integral ia fazer o contrário disso, quando você integrar a soma, isso vai ser a soma das integrais. Deu para entender? Porque quando você derivar para comprovar, a propriedade vai valer quando você fizer a derivada, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui, pessoal, para vocês é o seguinte, ó. Essas regras de derivação, essas duas propriedades aqui, elas vão implicar para a gente duas propriedades das integrais, tá? Então, quando eu integrar a soma de duas funções, f de x mais g de x dx, certo? Se essas duas funções forem integráveis, ou seja, se elas em separado a gente conseguir calcular a integral delas, então o resultado dessa conta aqui vai ser o quê? A integral da f somado com a integral, da g, tá legal? Então, do mesmo jeito que valia que a derivada da soma era a soma das derivadas, também vai valer que a integral da soma é a soma das integrais, tá? Isso aqui também vale para subtração, tá? Vou escrever aqui que a integral de f de x menos g de x dx é igual a integral da f menos a integral da g, tá? E a gente vai usar isso aqui quando a gente for fazer as nossas continhas, tá bom? Ou seja, essas propriedades aqui, ó, já vou até colocá-las dentro de uma caixinha, porque elas são verdadeiras e a gente vai usar bastante, tá bom? Tinha uma outra coisa, eu vou tentar escrever aqui em cima, tá? Para aproveitar o espaço. Que a gente também viu, ó, da parte lá de derivadas, que quando eu derivava, calculava d dx de uma constante multiplicado por uma função, certo? Qual que era o resultado disso aqui? Era a constante vezes a derivada da função, df dx, tá? Então, essas regras que eu escrevi aqui em cima são as regrinhas lá do cálculo 1 de derivadas, tá? Então, quando eu olho essa regra agora pensando nas integrais, como que vai ficar? Deixa eu melhorar minha seta aqui, vou colocar assim. Então, vai ficar assim, ó, a integral de uma constante vezes uma função f de x é igual a constante vezes a integral da função. Então, a constante que está multiplicando, ela sai da integração do mesmo jeito que ela saía da derivada, certo? Ó, então, se a gente olhar aqui em cima, como é que era? Essa constante que estava aqui dentro, ela pula para fora, tá vendo? Ela fica aqui fora. Mesma coisa, a constante que está aqui dentro, na integral, ela também pula para fora e ela fica aqui fora. Tá joia? Vamos fazer alguns exemplos aqui para a gente praticar essas propriedades, tá? Então, guarde essas duas coisas. Aí, antes de eu começar, deixa eu só fazer um comentário. Alguém poderia falar assim, professor, mas então também vai valer para o produto, né? Tipo assim, a gente calcular a integral de f de x vezes g de x dx, e isso aqui dá o produto, né? A integral da f de x dx vezes a integral da g de x dx, né? Ou seja, a integral que se separou na soma aqui na propriedade de cima também se separar no produto, tá? Só que isso aqui, meus queridos, não vale, tá? Isso aqui não vale, então não confunda, isso é um erro muito comum. Por quê? Quando a gente derivava produto, como que eu fazia para derivar o produto de duas funções? F vezes g derivada. Eu podia fazer f' vezes g'? Não podia, porque a gente aprendeu a regra do produto, certo? Então não é direto essa conta, e a gente vai ver mais para frente, quando eu falar de algumas fórmulas mais específicas para calcular a integral, que vai ter uma regra chamada integração por partes, tá? Que aí sim ela vai ter a ver com essa regra do produto, a gente vai usar da maneira correta, mas não vai aprender agora, tá? Então, as únicas propriedades que eu estou ensinando por enquanto é a integral da soma, é a soma das integrais, ou da subtração, né? Que é a mesma coisa, e a integral de uma constante vezes uma função é a constante vezes a integral da função.
Então, gente, vamos começar a fazer alguns exemplos aqui, né, dos mais simplesinhos, para a gente praticar, tá bom? Então, ó, comecei com essa integral de 2 mais x elevado a 5 dx, tá? Então, a função que está no integrando é a função 2 somado com x elevado a 5. Então, nós acabamos de ver que quando eu integro uma soma, certo? Essa integral da soma, ela se separa na soma das integrais. Então, pela propriedade que eu acabei de explicar para vocês, tudo bem? Isso aqui vai ficar assim, ó, a integral de 2 dx somado com a integral de x elevado à quinta dx, tá? É como se as duas coisas que estão aqui, ó, elas distribuíssem no dx, tá legal? Como se fosse uma multiplicação aqui, distribuísse, exatamente isso, tá? Então, fica dx em ambas as integrais, tá? Só para não confundir. Muito bem. Agora, isso aqui, ó, é a integral de uma função constante, tá vendo? Ó, eu tenho o número 2 aqui. Então, a gente aprendeu que a integral de uma constante dx é a constante vezes a variável, tá? Então, aqui vai ficar assim, ó, 2x. Tudo bem? E aí, a integral do x elevado à quinta, a gente vai usar aquela regrinha do x elevado a mais 1 ou n mais 1 sobre n mais 1, entendeu? Que foi a regrinha que eu acabei de explicar para vocês que eu tinha usado na aula passada. Então aqui vai dar o quê? Ó? X elevado a 5 mais 1, que é x elevado a sexta, dividido por 6, tá? Mais a constante de integração. Fala, professor, não precisa colocar uma constante para cada uma? Não, não precisa, tá? É só colocar uma constante só, porque aí uma constante somada com a outra dá outra constante, aí fica tudo certo com uma constante só, tá? Então, qual que é a integral de 2 mais x elevado à quinta? Ou seja, qual que é a função que você deriva e o resultado dá 2 mais x elevado à quinta? É a função 2x somado com x elevado à sexta sobre 6, tá bom? Então, bora fazer outro, tá? Agora a gente vai integrar menos 4x dx, tá? Menos 4x dx. Então, a função que está no integrando, né? O que está fazendo o papel da f de x é a função menos 4x. Então, observa que eu tenho o quê? Ó? Eu tenho aqui, tá vendo? Ó? O menos 4, que é um número, que é uma constante, multiplicado pela variável x, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? A propriedade, ó, essa propriedade aqui que eu ensinei para vocês agora há pouco, ó, fala que quando eu tenho uma constante multiplicada por uma função, a constante ela sai da integral, tá? Então, esse menos 4 que está aqui na integral, ele vai sair, vai ficar assim, ó, menos 4 vezes a integral de x dx, tudo bem? E esse x que está aqui, ó, o que que ele é? Ele é a mesma coisa que x elevado a 1. Tá joia? X elevado a 1. E a gente, para integrar, vai usar a mesma regra que a gente usou antes aí no exemplo do x elevado a quinta. Só que agora, em vez de usar 5, eu vou usar 1, tá? Então, o resultado vai dar menos 4, que multiplica, ó. X elevado a 1 vai ficar x elevado a 1 mais 1, que é x ao quadrado, dividido por 1 mais 1, que é 2. Tá bem? Tá bem? Eu vou colocar aqui já a constante de integração. Só que aí eu consigo simplificar, tá vendo? Esse menos 4... com esse 2 que está aqui. Então, aqui o resultado vai ficar assim, ó, menos 2 vezes x ao quadrado mais a constante de integração, tá? Então, se a gente derivar a função menos 2x quadrado, o resultado é a função menos 4x, tá joia? Vamos para mais um, ó, vou escrever aqui. Deixa eu apagar aqui para ficar mais bonitinho. C. Vamos fazer um meio diferente agora. Ó. Eu quero integrar raiz de x dx. Tudo bem? Ah, professor, mas você não ensinou a integral de raiz. Não tem, né? Se você for olhar nas regrinhas aqui de integração, ó, que a gente aprendeu, aí ó, não tem integral de raiz, não está nas regras básicas, não vai dar para fazer. Muita calma nessa hora, tá? Essa regra aqui, ó, pessoal, que eu tenho usado aí nos dois exemplos, ó, ela é muito importante e dá para a gente fazer também esse tipo de integral, tá? Como que eu vou fazer? Eu vou lembrar que raiz de x, deixa eu só colocar minha página no tamanho certo aqui, isso. Eu vou lembrar que raiz de x é a mesma coisa que x elevado a meio, correto? Então, ó, isso aqui é a integral de x
elevado a meio vezes dx. Tudo bem? Então, a raiz é a mesma coisa que esse expoente fracionário x elevado a meio, tá? E aí eu vou usar a regra, tá legal? Então, vai ficar assim, ó, x elevado a meio mais 1 dividido por quanto? Meio mais 1 mais a constante de integração, tá? Então, esse aqui é o resultado da integral, tá bom? Então, tá vendo, ó? Eu usei, só para deixar bem claro, ó, a regra que eu ensinei anteriormente para A valendo meio, não tem problema, tá? Vale para qualquer número, tá bom? Vamos ajeitar essa conta aqui agora, ó. Então, meio mais 1 é a mesma coisa que 3 sobre 2, né? Você faz assim, ó, meio somado com 1 vai dar assim, ó, meio somado com 2 sobre 2, né? Coloca tipo o MMC aí, e aqui soma dá 3, então dá 3 sobre 2. Então vai ficar assim, ó, x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2 mais a constante de integração, tá? Aí, como que fica? Dividir alguma coisa por 3 sobre 2 é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso, que é 2 terços, tá? Então, para ficar mais bonitinho, eu vou fazer assim, ó, 2 terços de x elevado a 3 sobre 2 mais a constante. Fala, professor, mas tem que repetir a constante em toda a passagem? Tem que repetir em toda a passagem, tá? Vou continuar aqui embaixo. Então, ó, o 2 terços já está legal, vai ficar aí. E o que é o x elevado a 3 sobre 2? É a mesma coisa que x elevado ao cubo, coloca um parênteses elevado a meio, certo? Mais a constante de integração que já estava lá. Porque lembra daquela propriedade que multiplica? Tudo bem? Então, eu separei aquele expoente como se fosse x elevado ao cubo elevado a meio, que é a mesma coisa, tá? Porque quando você multiplica o 3 por meio, dá 3 sobre 2, que é o que tinha antes, tá legal? Só para poder escrever assim, ó, 2 terços de x elevado ao cubo. E o que é esse elevado a meio? É a raiz, tá bom? Mais constante de integração. Então, se alguém te perguntar assim, quanto que é a integral de raiz de x dx? É 2 terços de raiz de x elevado ao cubo, tá bom? Então, a integral da raiz é 2 terços da raiz de x elevado ao cubo, tá bom? E aí, a gente consegue fazer qualquer integral desse tipo utilizando, tá bom, a regrinha do somar 1 no expoente e dividir pela mesma coisa, tá legal? Vamos para mais um então, pessoal, ó, vamos calcular a integral de x ao quadrado somado com 1 dividido por x ao quadrado, tá? Vamos ver o que a gente vai arrumar aqui, ó. Primeira coisa, ó, o que eu tenho aqui? Uma soma. Então, acabamos de falar que a integral da soma é a soma das integrais. Então, eu separo em duas integrais. Deixo aqui a integral de x ao quadrado, dx, somado com a integral de 1 dividido por x ao quadrado dx. Então, essa foi a nossa primeira passagem, certo? Separamos usando a propriedade de que a integral da soma é a soma das integrais. Bom, a integral do x ao quadrado, ela é o quê? Ela é ok. Como que nós vamos resolver ela? Nós vamos resolver assim, ó. X elevado a 2 mais 1 dividido por quanto? 2 mais 1, que é a regra lá que eu comentei com vocês, certo? Que eu usei aí, estou usando em praticamente todos os exemplos, tudo bem? Então, essa parte aqui, ó, o que vai dar essa parte da integral? Essa parte aqui vai dar assim, ó, x elevado ao cubo dividido por 3, certo? Vou colocar até aqui embaixo, ó, x elevado ao cubo dividido por 3 mais a constante de integração. Então, essa parte está beleza. Agora, a gente vai ter que integrar isso aqui, ó, vai ter que integrar 1 dividido por x ao quadrado. Como será que a gente vai fazer? Aí nós vamos usar um macetezinho, tá? De novo, ó, integral. Eu vou olhar esse cara que está no denominador com o expoente negativo para o lado de cima. Então vai ficar assim, ó, x elevado a menos 2 dx. Então o que eu estou dizendo para vocês é que 1 dividido por x ao quadrado e x elevado a menos 2 é a mesma coisa, tá legal?
Então eu vou usar a mesma regra para quem? Para o a igual a menos 2, tá joia? Então como que vai ficar essa integral aqui? Ó? Essa integral vai ficar x elevado a menos 2 mais 1, dividido por quanto? Menos 2 mais 1. Aí vai ter a constante de integração aqui, eu vou colocar tudo no final, tá? Então já vou colocar. Então, ó, quanto que vai dar essa outra integral? Menos 2 mais 1 é menos 1, então vai ficar assim, ó, x elevado a menos 1, dividido por quanto? Menos 1. O menos 1 que está dividindo vai aparecer, deixa eu colocar a constante aqui de novo, vai aparecer a troca de sinal na frente, ou seja, esse menos 1 dividindo, né, vai ter o efeito de um menos aqui na frente, e o x elevado a menos 1 é a mesma coisa que 1 sobre x, tudo bem? Mais a constante. Então, moral da história, quanto que vai dar essa nossa integral? Vou escrever aqui já. Vai dar x ao cubo sobre 3, somado com a outra integral. Menos 1 sobre x, vou colocar o menos aqui assim, ó, menos 1 sobre x, mais a constante de integração, tá? Então, a integral de x ao quadrado somado por... Desculpe, x ao quadrado somado com 1 dividido por x ao quadrado é x ao cubo sobre 3 menos 1 sobre x mais a constante de integração, tá? Então, em ambas, né, nas duas integrais eu usei a mesma regra, tá? Apesar do x ao quadrado tá no denominador da outra, tá? Então, bora para mais um, ó, vamos integrar 4 mais x dividido por x elevado à quarta, tá? Um pouquinho diferente esse aí, mas também não é tão difícil, tá? A gente consegue fazer usando o que a gente aprendeu até agora. Então, a primeira propriedade que eu vou usar, pessoal, é o seguinte, ó. Quando você tem no numerador, né, uma soma, tá vendo, ó? 4 mais x, e você está dividindo tudo pelo mesmo número, você pode abrir esse negócio em duas frações, tá? Então, eu estou mais ou menos explicando isso. Se você tiver assim, ó, 4 mais, sei lá, mais 3, isso aqui dividido por 2, você pode escrever assim, ó, 4 sobre 2 mais 3 sobre 2, tá bom? Cuidado que se for o contrário não vale, né? Se você tiver assim, ó, 2 dividido por 4 mais 3, você não pode escrever assim, ó, 2 quartos mais 2 terços, tá? Isso aqui não vale, tá bom? Então é só quando tá do outro lado aí, quando a soma tá no numerador da fração, tá? Então vou começar fazendo assim, ó, integral de 4 dividido por x elevado à quarta, tudo bem? Mais x dividido por x elevado à quarta dx. Tá vendo? Eu separei em duas frações. Então, usando a propriedade integral da soma, eu vou separar em duas integrais. Vai ficar assim, ó, integral de 4 dividido por x à quarta, x elevado à quarta dx, somado com a integral de x dividido por x elevado à quarta dx. Beleza? Bom, nessa integral aqui, gente, nessa primeira integral, vamos continuar aqui, ó. Eu tenho uma constante, tá vendo, ó, que é o número 4, certo? Essa constante, ela sai da integral. Então, porque isso aqui é a mesma coisa que 4 multiplicado por 1 dividido por x elevado à quarta. Então, vai ficar assim, ó, 4 que multiplica a integral de 1 dividido por x elevado à quarta dx, ou seja, estou usando agora a propriedade de que a constante sai da integral. E nessa outra integral aqui, ó, cancela, né? Então, estou supondo aqui, obviamente, que o x é diferente de zero, né? Para poder fazer essa conta, então eu posso cancelar. Então, vai ficar assim, ó, mais a integral de quanto? Aqui o x elevado à quarta, quando cancelar com o x elevado a 1 aqui de cima, né? Vai ficar 1 dividido por x elevado ao cubo dx, tá? Muito bem. Então aí a gente já deu uma simplificada, agora a gente já consegue calcular a integral. Por quê? Porque eu estou fazendo assim, ó. O 4 vai ficar multiplicando. Isso aqui vai ser a integral de x elevado a menos 4 dx. E a outra integral vai ser integral de x elevado a menos 3 dx, certo? Muito bem, continuando aqui, ó. Continuando. O 4 continua multiplicando, que já estava lá. Então, ó, x elevado a menos 4 vai ser a regrinha do soma 1 no expoente, tá vendo? Só que agora o expoente é menos 4. Então vai ficar assim, ó, x
elevado a menos 4 mais 1 dividido por menos 4 mais 1, certo? Mesma coisa para outra integral, só que agora o expoente, ó, é menos 3. Então vai ficar x elevado a menos 3 mais 1 dividido por menos 3 mais 1. Como aqui eu já integrei, já vou colocar a constante de integração, tá? Então, como que fica isso? Menos 4 mais 1 é menos 3, certo? E aqui embaixo também vai ficar menos 3. Então, eu já vou colocar assim, ó, 4 terços, porque aqui vai aparecer o menos 3, certo? E vou colocar um sinal de menos aqui na frente. Então, já juntei com o 4 que estava lá. E aqui vai ficar quanto? X elevado a menos 3, beleza? Somado, aqui vai ter quanto? Ó, esse cara aqui vai dar menos 2. Então, vou colocar assim, ó, menos meio, tudo bem? Que multiplica x elevado a menos 2 mais a constante de integração. Então, só para terminar, para ficar bonitinho, ó, vai ficar assim, ó, menos 4. Esse x elevado a menos 3 é a mesma coisa que 1 dividido por x ao cubo. Então, com o 3 que está aqui embaixo, vai ficar assim, ó, 3x elevado ao cubo, certo? Somado, ou melhor, subtraído, né, porque tem um menos aí na frente, 1 dividido por 2, que é o 2 que estava aqui, e o x elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 dividido por x ao quadrado. Então aqui vai ficar x ao quadrado, assim, tá? Mais a constante de integração. Então quanto que é a integral dessa função aqui, ó, que a gente começou? 4 mais x dividido por x à quarta. É essa função aqui, ó. Menos 4 dividido por 3 vezes x ao cubo, menos 1 dividido por 2 vezes x ao quadrado, tá bom? Pessoal, ó, então, com essas regras que nós aprendemos até aqui, a gente já consegue calcular uma variedade de integrais, tá? Principalmente porque essa regra, né, que é o contrário da regra do tombo, que a gente soma 1 no expoente, né, e divide também pelo expoente somado com 1, é uma regra muito, digamos assim, potente, ela é muito robusta, dá para calcular bastante coisa, né? Claro que ainda tem muito mais coisa para a gente ver, mas já dá para a gente fazer vários exemplos usando as regras básicas associadas, né, com as propriedades de soma, né, e multiplicação por escalar na integral, tá? Esse momento aqui, ó, da minha experiência, é o momento que mais complica no curso de cálculo, assim, porque as pessoas não conseguem entender essas contas, tá? Isso aqui não é um problema do cálculo em si, então a gente nesse momento precisa ver se a gente está bom de álgebra, tá legal? Tudo bem? Então, será que a gente está sabendo fazer as continhas de aritmética, né? Ou seja, essas propriedades de radicais, de somar fração, de multiplicar e tal, né? Isso aí é o que pega, tá bom? Então, deixo aqui o conselho para vocês que nesse momento aqui da disciplina, né, não desanimem e que deem uma revisada, tá? Nessas regras, porque nesse momento aqui, cara, a gente vai fazer muita conta, tá? E a parte de integração é a parte que mais dá conta no cálculo 2, entendeu? E em todos os cálculos, né? Enfim, integrar é o que dá mais conta integrar do que derivar, tá bom? Isso porque a gente nem aprendeu o que realmente vai dar mais conta, tá? Então, dê uma revisada, tá legal? Se você não está entendendo essas regrinhas aqui que a gente está usando, né? Que a gente vai continuar usando daqui para diante, dê uma revisada em álgebra aritmética, tá? Para poder fixar essas coisas, tá? Então, regra de potenciação, enfim, potência negativa, potência fracionária, tá? Somar fração, multiplicar fração, né? Enfim, regras de distributivas, né? Então, nesse momento vai ser tudo importante pra gente, tá legal? Na próxima aula eu vou continuar fazendo exemplos, a gente vai se aprofundar um pouco mais nas regras, já fiz aí tipo alguns nessa aula, né? Mas a gente vai começar a falar de uma outra regra que chama a regra de substituição de variáveis ou mudança de variável na integral, tá? Que a gente vai conseguir amplificar um pouquinho mais o nosso rol aí de funções que a gente vai conseguir integrar. Mas para a aula não ficar muito extensa, né? Essa aula eu estou terminando por aqui. Tudo bem, pessoal? Abraços a todos, bons estudos e qualquer dúvida eu sempre estou à disposição. Tudo bem? Tchau, tchau.